Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos debater a mobilidade urbana de Campinas. O número de vítimas fatais na malha urbana do município apresentou um aumento de 1,7% quando comparado o ano de 2020 com 2019. Aumento de 6,7% nas vítimas dos demais veículos e um aumento significativo de 61,5% nas vítimas pedestres. Por outro lado, tivemos uma queda 25% nas vítimas ocupantes de motocicletas. Para não ficar apenas nos números e entendermos o que acontece e como será o futuro também, estão no estúdio os vereadores Rodrigo da Farmadique, presidente da Comissão Especial de Estudos para acompanhar e fiscalizar o término das obras do BRT e do projeto de implantação de vias marginais na rodovia Santos Dumont. O vereador Igor Diego, membro da comissão do BRT e presidente da Comissão Especial de Estudos Pró-Ferrovias. De forma virtual, a Roberta Mantovani, gerente de Educação para a Mobilidade da INDEC, e daqui a pouco o Jamil Mejid, ele que é diretor de Planejamento Estratégico do Observatório Nacional de Segurança Viária. Lembrando que o debate irá acontecer e eu farei as interrupções apenas quando o necessário. Rodrigo da Farmadique, usar cinto de segurança, não mexer no celular ao dirigir, circular na velocidade permitida, manutenção do veículo, isso parece algo tão óbvio, mas é sempre importante reforçar essas atitudes, ainda mais com as estatísticas que nós temos, né? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado pelo convite, por estar participando aqui mais uma vez do programa Questão de Ordem. Para mim, eu acho que é muito importante esse trabalho que a TV Câmara faz de transmitir conhecimento, informação para toda a cidade de Campinas e as demais cidades aqui da região metropolitana, que onde alcança o sinal da TV Câmara. Cumprimentar o meu colega aqui parlamentar, o vereador Igor Diego, a Roberta, que é servidora lá da Secretaria de Transporte, lá representando aqui a INDEC, comentar o Jamil também, que se faz presente agora também conosco. Eu acho que é super importante a gente aqui na Câmara fazer esse debate, trazer informações aqui para a população de Campinas. Nós temos uma série de leis que precisam ser cumpridas, né? Nós temos muitos direitos, né? Todo cidadão tem muitos direitos, mas também tem deveres e obrigações que precisam ser cumpridas. E um deles é o Código de Trânsito Brasileiro, né? O Código Nacional de Trânsito, ele não é apenas para os motoristas, mas também para os pedestres, né? Tem que ser para os ciclistas, eles têm que seguir também toda a legislação do Código Nacional de Trânsito. E nós aqui na Câmara Municipal também fazemos parte da Comissão de Mobilidade Urbana, sempre estamos atentos a isso também e sempre fiscalizando o Poder Executivo no que lhe cabe como obrigação na melhoria de infraestrutura e sinalização do trânsito. Participa com a gente também o vereador Igor Diego. Como é que você analisa? No meio de uma pandemia nós tivemos aumento de acidentes e parece que algumas coisas óbvias, como não utilizar o celular enquanto você está dirigindo, utilizar o cinto de segurança, essas campanhas parecem que sempre precisa ser reforçada, né? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, gostaria de agradecer o público que nos assiste, a TV Câmara, toda a equipe que está aqui, Roberto, Jamil e todos vocês que nos possibilitam chegar até ao telespectador, o cidadão campineiro, para trazer as novidades, o que acontece aqui na Câmara Municipal. Gostaria de agradecer também o meu colega aqui, o Rodrigo da Farmadique, trabalho excepcional, segundo mandato, né, Rodrigo? Sim. Faz um trabalho bacana. É importante dizer que durante a pandemia, né, muitos pedestres, o cidadão, com as vias mais livres, com o negócio de restrição, home office, dá aquela sensação que eu posso acelerar um pouquinho mais, ou dá aquela sensação com o vazio urbano, com menos carros nas vias, que eu posso atravessar no sinal vermelho. Então eu acredito que essa sensação aconteceu durante a pandemia. Esse é um dos dados que elevaram o número de acidentes de pedestre, tá? Inclusive os números de multa também durante a pandemia. Tivemos lá na John Boyd um número maior. Eu acredito que essa sensação aconteceu. Por outro lado, a conscientização, né, é muito importante, por isso que nós temos aí
o pessoal da INDEC está aí para falar melhor. O Maio Amarelo, que é um acontecimento, né, feito, é uma campanha feita no Brasil todo para fazer esse tipo de conscientização, para a gente puxar mais para o lado pedagógico da coisa. Participa com a gente também a Roberta Mantovani, ela que vai nos explicar muitas informações que nós precisamos dar, porque a gente não pode deixar, Roberta, apenas esses números como estatísticas. É preciso analisar por quê, de que maneira preocupa este aumento de 6,7% nas vítimas com veículos e aumento de 61% com pedestres, de 13 para 21 vítimas. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Gostaria de cumprimentar a todos, começando por você, Gabriel. Obrigada aqui pela TV Câmara e a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante. Quero cumprimentar os vereadores, ao Rodrigo e ao Igor pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema importante também, e cumprimentar o Coronel Megide do Observatório, do qual eu já participei há alguns anos atrás, desenvolvendo uma série de atividades. Então é uma honra muito grande poder estar aqui, podermos falar sobre esse assunto tão importante e tão urgente. Uma epidemia que nós vivemos há tanto tempo, né, e que precisamos cuidar, cuidar hoje e sempre, continuar cuidando sempre. Roberto, como é que você analisa este aumento com veículos e com os pedestres? Bom, nós tivemos um aumento na acidentalidade de 2020 de 2019 para 2020, nós tivemos um óbito a mais em acidentes veiculares, por acidentes de trânsito aqui em Campinas. Nas vítimas pedestres, nós tivemos aí um aumento de 13 para 21 vítimas, né, o que representa 61,5% a mais nos nossos óbitos. E nos ocupantes dos veículos, um aumento também significativo de 6,7%. São vários os fatores que acabam influenciando, infelizmente, a termos os óbitos por acidentes de trânsito. Alguns observáveis a partir de fatores de risco. Então, o que é importante a gente olhar quando nós analisamos os acidentes de trânsito? Em Campinas, nós temos uma tradição do acompanhamento dos acidentes de trânsito desde o início da década de 90. Os cadernos de acidentalidade que são produzidos e veiculados pela INDEC todos os anos demonstram esse acompanhamento, um acompanhamento muito minucioso que a cidade de Campinas faz em relação a isso, um trabalho bastante diferenciado, inclusive acompanhando os acidentes que vêm a óbito por 180 dias após a ocorrência desse acidente. E quando nós observamos esses acidentes, além do trabalho da INDEC, já tradicional feito pela INDEC, a partir de 2017, nós passamos a ter em Campinas o Comitê Municipal de Análise de Acidentalidades, que envolve inclusive o movimento Vida no Trânsito, o movimento paulista, né, de segurança no trânsito, e que envolve um grupo multissetorial que olha para essas questões. E existem alguns fatores que são muito significativos quando nós olhamos para a característica, né, para as ocorrências. A velocidade, a alcoolemia, o desrespeito à sinalização, atitudes imprudentes do pedestre, e a gente gostaria de dar um destaque muito especial à questão da velocidade.
Então, o que nós observamos é que, nesse período, nós tivemos uma série, nesse último ano, nós tivemos uma série de questões que influenciaram o comportamento e a condição de circulação na cidade, a influência da pandemia, mas também, por um outro lado, nós precisamos olhar quais são esses fatores de risco, e é isso que a INDEC agora está se debruçada, né? Tá. Olhando e acompanhando para planejar e projetar as próximas ações de educação para a mobilidade para esse período de 2021 e depois 2022 também. Sobre este planejamento, já eu vou conversar com você para saber de que maneira a tecnologia também nos auxilia, né? Porque hoje é inegável da era digital que nós estamos vivendo e com certeza em falar em mobilidade urbana, em trânsito, ela tem que estar presente. Participa com a gente o Jamil Mejid. Hoje ele é diretor de planejamento estratégico do Observatório Nacional de Segurança Viária. No ano de 2020 foi encerrada a década de ação pela segurança no trânsito, então de 2011 a 2020, anunciada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este é um problema global de trânsito e de acidentes, já que são a 9ª causa de mortes no mundo. Acidentes de trânsito, 9ª causa de mortes no mundo. Jamil, de que maneira essas campanhas, os compromissos ajudam a reduzir os acidentes e garantir mais respeito no trânsito? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Agradeço essa oportunidade do Observatório Nacional de Segurança Viária participar do Questão de Ordem e principalmente do tema trânsito, né, que é muito pertinente às principais atividades que o Observatório desenvolve já há cerca de 10 anos. Gostaria de cumprimentar os nossos vereadores que participam deste programa, o Rodrigo da Famadic, o Igor Diego e também a Roberta Mantovani da INDEC, né, que sabe bem desse trabalho desenvolvido pelo Observatório nesses 10 anos. E se me permite, gostaria só de colocar o aspecto a respeito do que os nossos companheiros já disseram aqui. Sim. Esse aspecto do aumento de acidentes aqui em Campinas, citado por você, merece essa análise relativa mesmo. A gente vê que, de uma maneira geral, né, os nossos índices gerais são bons, né? Mas requer que a gente estude talvez a causa ou talvez os locais que provocaram esse aumento, porque ele é real, e executar, né, um planejamento adequado para fazer essa redução. Mas voltando à sua pergunta da década de ação para a segurança no trânsito, 2011-2020, que o Brasil, né, ingressou junto com os demais países nessa ação global da ONU, os nossos resultados foram também relativos. Né? A gente verifica que houve uma redução de acidentes nessa década de 2011, 2020, os dados mais recentes são 2018, se a gente pegar de 2011 a 2018, houve uma redução no Brasil, né, no contexto de acidentes com mortes e lesões, na faixa de 25%. Já é um resultado razoável se a gente considerar que a nossa lei federal, que absorveu essa tarefa junto com a ONU, que é o PENATRANS, né, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, ele só foi aprovado em 2018. Então, a gente vê que, do ponto de vista de legislação, amparo, planejamento e ações, nós tivemos um período relativo nessa década, né? Não aproveitamos a década como um todo. Tanto é que a ONU, né, já renovou a década de segurança para 2021, 2030, e com isso nós já estamos talvez em melhores condições para realmente atingir a nossa meta de redução de 50% dos nossos acidentes, com mortes e lesões. E acredito que sou mais otimista para essa nova década, a partir do momento que nós temos a nossa lei, nossa legislação mais efetiva. O próprio DENATRAN, hoje, neste ano, está
revendo e atualizando, né, esse planejamento da Lei Federal 13.418, lá de 2018, então ele está sendo revisto, deverá ter melhorias e lições aprendidas, boas práticas. Então, acredito que se nós tivermos esse foco, né, nessa década conseguiremos, sim, nessa sequência, reduzir os nossos acidentes, mas principalmente mortes e realmente os sequelados desses acidentes de trânsito, que não só demandam, né, a perda do ente querido às famílias, né, ou o tratamento de quem foi vítima, mas principalmente também requer essa melhoria da nossa postura no trânsito como condutores e usuários. Obrigado. Com certeza. Jamil, fica à vontade para participar a qualquer momento do nosso programa, é só me chamar, pode me interromper ou quiser completar alguma resposta. E de acordo com o Observatório Municipal de Trânsito, Vida no Trânsito, 2 fatores contribuíram para os acidentes com pedestres. Atitudes imprudentes, como desrespeito à faixa de pedestre, atravessar em local impróprio ou quando o sinal está verde para o veículo, e consumo de álcool. Mesmo na pandemia, com o comércio fechado durante bom tempo e todas as restrições, nós tivemos este aumento. Rodrigo, conscientizar o pedestre é mais difícil? Ele entende que para ele não tem regra, não tem multa? A verdade é o seguinte, a regra é para todos, né? Mas acontece também que às vezes, eu não sei, nós não temos os dados aqui no momento para poder identificar onde exatamente ocorreram esses acidentes, mas nós temos coincidentemente, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, o aumento desses casos com as obras do BRT. Os 2 distritos concentram praticamente 50% da população de Campinas, que é o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande, estão com os 2 corredores principais de deslocamento urbano da região periférica para a área central em obras. E essas obras, elas causaram alguns transtornos com sinalizações provisórias. Nós tivemos casos, nós acompanhamos com a comissão no ano passado, de que foi feita uma sinalização e vinha uma tempestade, perdia aquela sinalização que era provisória. Nós temos acompanhado também que existiam barreiras físicas nesses corredores, que eram aquelas grades, né, que separavam o canteiro central de um lado da via para o outro lado. Essas barreiras físicas não existem mais e não estão contempladas no projeto do BRT, e isso às vezes faz com que, num descuido, a pessoa quer ganhar um tempinho, acaba atravessando fora da faixa de pedestre, e isso causa um risco muito grande para a vida do pedestre, porque é totalmente desproporcional a força de um veículo com a massa física do ser humano, né? Então isso pode ser também. Isso nós estamos falando apenas dos 2 corredores do BRT, que são corredores grandes, fazem parte de uma parte do perímetro urbano da cidade de Campinas muito grande, e isso pode de fato ter impactado. Mas como você disse, né, Gabriel, isso vai tudo respeitando a sinalização, respeitando o semáforo. Você às vezes quer ganhar um tempinho, mesmo que o semáforo está aberto, olha para um lado, olha para o outro, acha que dá para atravessar, mas às vezes não custa nada você esperar 5 segundos para o semáforo, para o farol abrir. Mas tem pessoas que acabam desrespeitando ou mesmo até fora da faixa. E eu acho que se a gente, inclusive, vereador Igor, se a gente puder trabalhar na comissão que nós temos trabalhado, nós precisamos levar essa demanda para a Secretaria de Transporte, para a INDEC, para que reveja dentro do projeto os 2 corredores e alguns trechos que precisam ter barreira física, porque é muito fácil você descuidar e acabar atravessando. Se tem a barreira física, a pessoa obrigatoriamente vai ter que procurar a faixa de pedestre para poder atravessar a via. Vereador Igor Diego, as vias que mais registraram acidentes fatais foram a Avenida John Boy Dunlop, a Avenida Presidente Juscelino e a Avenida das Amoreiras. E as vias que registraram mais atropelamentos, John Boy Dunlop também e a Rui Rodrigues. Você acredita que nestas avenidas aqui precisa fazer uma campanha mais forte, distribuição de folhetos, de faixas, ou isso tem que acontecer por toda a cidade? Olha, justamente seguindo na mesma linha que o vereador Rodrigo falou,
justamente são as vias que estão passando por um processo de transformação, né? A John Boy Dunlop, a Moreiras, o Rui Rodrigues, são as vias do BRT. E sim, existe a necessidade da gente reforçar a parte pedagógica de conscientização. É importante ressaltar também a questão tecnológica. Hoje em dia, o celular ele virou um grande inimigo. As pessoas andam o tempo todo olhando para o celular, na rua com fone de ouvido, perde a atenção. Eu acho que essa questão pedagógica deveria ser mais enfatizada, principalmente na iniciativa do cidadão, ali nas escolas, para a gente fazer um trabalho de médio a longo prazo, tá? Não deixar, lógico, de lado a questão já do adulto, mas envolver mais as crianças, porque hoje em dia as crianças elas estão o tempo todo com o celular, as crianças já estão o tempo todo pensando em outra situação, e essas cenas a gente vê direto, a mãe puxando o braço da criança porque está olhando no celular, a gente vê essa situação. Apesar que os números não são com crianças, são com adultos, mas eu Começar apostaria... desde cedo e na educação. Na educação, eu apostaria mais nessa linha, tá? E a questão do Maio Amarelo, eu acho que esse ano, especificamente devido à pandemia, não houve uma campanha tão forte quanto as anteriores, que é um ponto negativo para o nosso município e preocupante, viu, Rodrigo? Nos próximos anos, a gente sabe o quanto é importante o Maio Amarelo. É importante envolver sociedade civil organizada, ou seja, o padre, o pastor, compartilhar com ele, pedir ajuda para ele mandar para as comunidades, para as ONGs, para as associações. É preciso desenvolver conteúdos digitais, que nesse ano a gente não viu conteúdos criativos, digitais, sabe? Teve uma dos outros anos que o cara ia no celular falando, eu me recordo dessa, era impactante, e aí de repente o celular trincava o barulho da frenagem, rodou, deu super certo. Dá para fazer mesmo na pandemia, graças à tecnologia, e dessa vez a gente viu uma campanha mais singela. Roberta Mantovani, uma obra de grande porte em Campinas, que é o BRT há alguns anos. Como é que você avalia o trabalho que foi feito de conscientização para os motoristas, mas para os pedestres também, para quem tem comércio em volta? Como é que tem sido esse período? Bom, primeiro, Gabriel, eu queria aproveitar para a oportunidade, nós estamos falando de educação para a mobilidade, né, da questão pedagógica, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouco sobre a questão do Maio Amarelo em Campinas e para falar um pouco do nosso programa, do nosso plano de educação para a mobilidade. Nós, esse ano, durante o Maio Amarelo, lançamos o plano de educação para a mobilidade para os 4 anos, é um plano que estabelece as metas, as estratégias e as ações para os próximos 4 anos da educação para a mobilidade em Campinas. E esse plano traz, inclusive, algumas questões que atendem a essas expectativas que estão sendo colocadas aqui. Então, esse plano, ele passa por um trabalho voltado para a educação, para as escolas e as universidades. Então, nós iniciamos os nossos cursos de formação e as nossas ações com as escolas, okay, que é um trabalho tradicional aqui em Campinas, né, que já há 29 anos. Nós retomamos os nossos trabalhos também com as universidades, vindo participar dos projetos de formação, e no segundo semestre a gente tem alguns projetos que são projetos especificamente voltados ao meio universitário, né? Que não só a questão da mobilidade urbana para quem circula para acessar a universidade, mas também discute a mobilidade urbana como um aspecto da formação profissional pelo qual os alunos estão passando na universidade. Em relação às escolas, a gente traz a fundamentação da questão do nosso trabalho estatístico, mas também os conceitos da mobilidade urbana e o trabalho da educação para a mobilidade transversalizado à educação básica, né, da educação infantil até o ensino médio. Junto com esse trabalho,
a retomada, esperamos o mais breve possível, do nosso trabalho aqui com a Minicidade, né, que requer um trabalho presencial, as nossas atividades que são feitas diretamente com os alunos, como A Gente Aprende, A Gente Ensina, o projeto de prevenção ao álcool na juventude, que é o PAT, que é feito em parceria com a Unicamp e outros vários órgãos e fala com os jovens. Então, essas atividades, elas estão planejadas e nós estamos retomando à medida que nós podemos também, acompanhando aí o plano em relação à prevenção à Covid. E muitas coisas nós estamos transformando também em ações em meio digital para que a gente não deixe de fazer essas atividades e possa continuar atingindo professores, alunos, enfim. Isso em relação às escolas. Em relação às questões voltadas mais especificamente a campanhas educativas, o nosso plano prevê uma ação que nós chamamos aqui de ação continuada, que é uma ação de campanhas educativas. Essas campanhas passaram agora por um planejamento no período de abril e maio, e elas devem começar já a ir para as ruas na segunda quinzena de junho. O foco das campanhas educativas ele está relacionado a esses fatores de riscos que nós observamos aqui nos nossos boletins de acidentalidade, e também associado ao planejamento das campanhas educativas, sim, estão os projetos estratégicos planejados aqui para Campinas em relação a olhares para o território, para os ambientes. Então, nós temos um trabalho agora, um estudo já multidisciplinar sendo feito para a região do Adjomboy, olhando exatamente para essas questões que são trazidas aqui pelos vereadores. Então, nós estamos olhando os tempos semafóricos, as travessias de pedestres, as configurações, porque a Adjomboy é muito extensa, ela tem 13 quilômetros de extensão, né? 13, mais ou menos em torno de 13 quilômetros de extensão, okay, e ela tem muitas características diferentes, né, nesse corredor. Então, nós estamos fazendo alguns estudos e planejamentos de trabalhos que são gerais, que serão para a cidade como um todo e que deverão abranger a cidade como um todo, mas dentro desses trabalhos que são gerais, tem alguns que nós chamamos de projetos estratégicos que são específicos para alguns lugares e que envolvem uma equipe multidisciplinar, né? Então, a equipe da educação, engenharia, fiscalização, enfim, vários aí profissionais envolvidos olhando para esse território, para a gente entender se há questões que precisam ser feitas em relação àquele ambiente, que a gente possa melhorar e aumentar a proteção ao cidadão, mas também construindo a referência de quais são efetivamente as informações que a gente precisa reforçar e fazer com que chegue às populações para que haja uma mudança de comportamento. Então, a questão, né, como o colega coloca, a gente não pode associar só a questão do álcool a quem está conduzindo um veículo, mas a gente vê nos nossos estudos que também haviam pedestres alcoolizados que acabaram, né, vindo a óbito no caso de um atropelamento. A questão do celular, a gente observa muito as pessoas caminhando e, ao caminhar, entrando na via sem perceber o movimento do veículo. Então, nós estamos fazendo. E um outro estudo que nós estamos fazendo também é da região central. Então, a gente tem um estudo linear do eixo da Adjomboy, que depois deve seguir para outros eixos, né, e outros corredores. Então, o primeiro em que a gente vai atuar é no eixo da Adjomboy. E o segundo estudo, o trabalho que nós estamos fazendo, é um estudo para a região central, que tem uma característica diferente, que é uma região, né, no centro da cidade, para o qual também nós estamos olhando uma série de questões que são comuns às várias áreas da INDEC, para que a gente consiga fazer esse enfrentamento e fazer esse olhar mais apurado para entender quais são as ferramentas que a gente precisa ter para cada localidade. Esse estudo, o resultado sai ainda este ano ou é algo para médio a longo prazo? Não é. Esse estudo, algumas atividades nós já estão em andamento aqui na INDEC. As campanhas educativas, elas entram em veiculação na segunda quinzena de junho, mais ou menos, até o final de junho a gente começa a trabalhar já com as campanhas educativas,
Existe um trabalho sendo feito aqui pela nossa equipe de educação também de contato com todos os polos geradores de tráfego no eixo da John Boy, para que esse uso da tecnologia seja feito efetivamente a partir da distribuição da mensagem para onde a gente precisa que ela chegue, né? Então, algumas mensagens são específicas ali para o corredor da John Boy. Então, nós estamos trabalhando nisso também. Então, as intervenções que nós estamos fazendo, elas partem do estudo da acidentalidade. Agora nós estamos fazendo alguns estudos que são complementares a esses que o caderno da acidentalidade nos mostra, e nós já temos um planejamento, um plano de ações que começa a ser efetivamente aplicado a partir aí da segunda quinzena de junho. Mais estatísticas aqui sobre a cidade de Campinas. Ônibus estiveram envolvidos em 20% dos acidentes fatais. 40% dos ônibus envolvidos nos atropelamentos fatais são do sistema de transporte público. E ciclistas foram vitimados em 10% dos acidentes fatais. Jamil, corredor de ônibus, ciclovia, que importância isso traz para a segurança do trânsito? E esses corredores aumentam, diminuem os congestionamentos? E o brasileiro, em geral, a gente está aqui em Campinas, se quiser pode citar aqui, mas em geral, brasileiro, ele já entendeu essa separação e que o trânsito não é composto só de carro? Eu acredito que, de uma maneira geral, a gente está evoluindo nessa concepção de que, quando a gente fala do usuário do trânsito, somos todos nós, né? É o condutor, é o ciclista, o motociclista, né? E o pedestre. E a gente tem que conseguir ter uma boa convivência de todos esses usuários no mesmo ambiente do trânsito que a gente está comentando, analisando, né? Ou na nossa cidade em si. Então, eu diria o seguinte, a gente trabalha na área do trânsito e de mobilidade e segurança viária, o pessoal normalmente chama de resume citando 3 S, né? Que é a educação, a engenharia viária e o esforço legal, o enforcement, e todos eles trabalham em conjunto, né? São 3 principais vetores. Hoje o pessoal já fala em outros vetores que atuam, obviamente, nesse mesmo ambiente de trânsito, mas a gente busca que o trânsito seja mais seguro, humano e sustentável. E eu diria que, se a gente puder pegar aí, tanto na sua pergunta, quanto no comentário da própria Roberta, as colocações que ela bem colocou, a gente tem, se a gente começar com educação e campanhas educativas, nós temos aí o Maio Amarelo citado pelos nossos vereadores. E é verdade, ele é o fato de, no mês de maio, a gente parar e focar, né, na conscientização de todos, não é só do condutor, mas de todos os usuários, para o melhor trânsito na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. E o Maio Amarelo este ano focou muito realmente nas mídias e redes sociais, a imprensa, as TVs colaboraram muito, nós tivemos até uma ampliação da divulgação. Mas as campanhas com presença, né, presenciais, que não puderam ser feitas, elas são importantes, e a nossa meta é que o Maio Amarelo vá se repetindo nos próximos meses, né? Há outros focos nessas campanhas mensais, mas o Maio Amarelo tem a duração de 12 meses. E cada mês, o Observatório Nacional de Segurança Viária, se me permite fazer um parênteses, foi quem idealizou o Maio Amarelo lá em 2014 e agregou tantos parceiros ao longo desses anos, a gente pretende ir tentando ampliar essa informação, difundir e focar, inclusive, no que você falou, no ciclista, no motociclista. É interessante essa colocação dos ônibus para a gente também preparar uma campanha específica para isso aí, mas a gente pretende difundir essas campanhas e a educação em si dos nossos cidadãos durante o ano todo. Com relação a essa parte da mobilidade, com certeza BRT, VLT, a nossa ciclovia, né, algumas faixas talvez que possam preferenciar os nossos motociclistas aonde isso for importante,
tem a sua validade, sim, que obviamente facilita a mobilidade desse tipo de condutor e talvez dê maior fluxo, né, naquela via. Mas eu diria que nós estamos desenvolvendo no observatório, se me permitem colocar, há 3 anos praticamente, um estudo sobre rodovias que perdoam. Né? E o foco não ficou só nas rodovias. São as rodovias, as travessias urbanas, né, que ocorrem em muitas das nossas cidades brasileiras, e as vias urbanas principais das cidades. Isso foi um trabalho feito em seminários e grupos de trabalho, ou células de trabalho, como foram chamadas, num prazo que levou cerca de 3 anos, com 27 entidades participantes da área de governos, da área privada, fabricantes de materiais, pessoal especialista. Cerca de 67 especialistas trabalharam nesse seminário e agora, em dezembro, nós concluímos o relatório final, com quase 400 páginas, mas que apontou uma série de ações importantes para serem aplicadas no conceito de segurança viária, tendo a prioridade dentro também dessa visão de mobilidade. Então, há uma ideia bastante debatida, mas que é a quebra do paradigma. E vocês citaram aí, se me permitem, o exemplo do próprio BRT. Com certeza, ele traz mobilidade para as regiões que ele está atendendo, não há dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo que eu foco na via privada, né, privativa para o transporte público, aonde ocorre também o transporte normal, o fluxo normal de trânsito e a travessia de pedestres, há que ter no mesmo padrão, no mesmo nível de prioridade do fluxo de trânsito, no caso aí dos ônibus, a previsão da segurança viária de todos os demais usuários, particularmente do pedestre, como foi aí citado. Então, quando a gente usa esse conceito de rodovias que perdoam, ou vias urbanas que têm essa visão da segurança viária, é para quebrar o paradigma que não é só dar mais fluxo, maior agilidade, maior velocidade. Isso é obviamente desejável, mas há que ter essa qualidade de segurança viária, ou seja, vias que tenham dispositivos de alerta, uma sinalização nos pontos críticos mais robusta. Existe isso em Campinas, a gente tem vários exemplos. Né? Eu resido em Campinas, o observatório é em Indaiatuba, né? Mas eu resido em Campinas, passo muito ali por aquele balão do Castelo, e a gente vê ali que a sinalização é bem diferenciada, os alertas são bem visíveis por causa daquele fluxo que existe naquele local. Então, talvez tenha que ser replicado, colocado novas tecnologias, como já citado, e dispositivos de segurança que minimizem a severidade do acidente. Então, o acidente, se a gente imagina que ele é possível de ocorrer pela falha humana ou pela deficiência da via, é que a gente também tenha dispositivos de segurança que reduzam essa acidentalidade ou a severidade do acidente. E o exemplo, talvez, é o poste colapsável, que já existe, já é normatizado, não é para ser colocado em qualquer lugar da cidade, mas tem um local para ter esse tratamento. Então, fazendo um exemplo, se me permite, de comparação, se a gente pegar as nossas rodovias, ou mesmo as nossas vias urbanas, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em engenharia de construção e infraestrutura rodoviária, praticamente não se ouvia dar a atenção que se dá hoje ao meio ambiente. E nós conseguimos incorporar essa cultura, desenvolvemos soluções brasileiras de alta qualidade, e hoje a gente não começa uma atividade de infraestrutura sem perguntar cadê o estudo ambiental e cadê a licença para começar, para ver se nós vamos atender tudo aquilo. Falta, da mesma maneira, algo similar para a segurança viária. Vou iniciar uma nova via, né? Então, houve essa preocupação de se o usuário, particularmente ciclista, pedestre, ele vai conseguir transitar nisso com facilidade, ele está sendo atendido, né? Que dispositivo nós estamos selecionando? E o Observatório está desenvolvendo esse projeto. Começamos esse aspecto de rodovias que perdoam este ano com o DENIT,
e com a engenharia do Exército Brasileiro, facilitando os contatos todos que a gente tinha. E estamos começando agora, provavelmente, com São José dos Campos, na área de vias urbanas, e podemos depois aproveitar as comissões existentes em Campinas e detalhar esses aspectos. Obrigado. Com certeza. Ô Jamil, quero pegar um gancho de um trecho de uma resposta sua, era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas eu vou fazer já para você. Quando você estava falando das campanhas do Maio Amarelo, quando você fala para as pessoas utilizar cinto de segurança, não dirigir com o celular, são coisas que ela já sabe. Quando você faz uma campanha e a pessoa ela já tem ciência, este efeito, ele acontece? E por que eu estou te perguntando isso? A legislação brasileira, ela é eficiente porque a sensação de impunidade que ela passa, eu acho que é muito grande. Porque utilizar o cinto de segurança, ela sabe. Que tem que atravessar na faixa de pedestre, ela sabe. Mas a impunidade no Brasil ainda é algo muito grande? E o que se vê ainda é muito pena convertida em cesta básica e prestação de serviço? Que análise que você faz? Eu diria para você que a nossa legislação brasileira, seja o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções de CONTRAN e as normativas dos DETRANS, etc., todo o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem uma legislação que, se a gente for ater a ela até é excessivamente detalhada. Ela abrange todos os aspectos do ambiente de trânsito. O que a gente vê é que falta nós colocarmos aquela cultura de cumprir as regras. Se as regras não são boas, vamos alterar. O CTB acabou de ser alterado agora em abril, né? Algumas melhorias, outras tem até algumas críticas, mas a gente vê na análise do observatório que houve melhorias sim na legislação e uma atualização dela. Então, o que eu vejo é que a gente precisaria enfatizar muito mais as campanhas. A campanha e a educação, a Roberta citou a educação, feita aí no planejamento para Campinas. O observatório começou este ano com o apoio do Ministério da Infraestrutura e do MEC, os dois ministros particularmente, e com o apoio aqui da Fiesp em São Paulo, um projeto piloto de educação de trânsito para as escolas, de uma maneira abrangente, que abrange do 1ª série à 9ª série do ensino fundamental. A Roberta foi uma das grandes idealizadoras disso, e ela pode até detalhar com muito mais qualidade, mas o fato nós estamos aplicando em 30 municípios esse ano, né, um projeto piloto da 1ª à 9ª série para começar a ensinar não regras, não é a legislação, qual é o código, qual é a multa, sim, é ensinar a percepção do ambiente de trânsito, né, entender o risco e entender essa parte do respeito às regras e aos demais usuários. E esse é o Maio Amarelo deste ano que vocês citaram, né? Bem selecionado esse aspecto. O lema é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. E exatamente respondendo a sua pergunta, acho que falta respeito de um para com o outro, né? E, em consequência, nós teremos um trânsito bem mais seguro pela simples aplicação melhor das regras que estão já na legislação. Não sei se respondi. Sim. É isso, né? Acho que o respeito ele precisa imperar no trânsito e todos nós já vimos cenas que não gostaríamos. Agora, é consenso que nós vivemos uma revolução digital. As linhas de montagem nas fábricas automatizadas, tecnologia avançando com robôs, mecatrônica. Os veículos, eles trazem uma comodidade, só que nós temos hoje nas ruas cerca de 60 milhões de veículos. E o espaço físico talvez não suporte mais. Quais são as alternativas que nós temos então para o nosso trânsito? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta, Rodrigo da Farmadic, Igor Diego, converso com o Jamil, com a Roberta também, sobre tecnologia, como é que ela nos auxilia para a melhor mobilidade urbana, para a gente tirar o congestionamento. Foi falado sobre meio ambiente também, questão de poluição, tem muitos assuntos que nós vamos abordar ainda, não saia daí que o intervalo é rapidinho.
Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo mobilidade urbana aqui em Campinas, mas também em um contexto nacional, já que nós registramos aumento no número de acidentes com veículos, com pedestres, mas uma diminuição com motocicletas. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta, Rodrigo da Farmadic. É consenso, né, que a gente vive na era digital, então linha de montagem de fábrica já está automatizada, tecnologia avançando, tem robô, tem mecatrônica, os veículos eles estão cada vez mais modernos, só que daí quando a gente se depara com as ruas, 60 milhões destes veículos e o espaço físico talvez não suporte mais. Que alternativas que nós temos? Porque cada vez mais nós vemos congestionamentos, rodízio e tentando encontrar uma forma de diminuir congestionamento e também cuidar do meio ambiente. Eu acho que a administração pública ela sempre prioriza o transporte público coletivo, né? E isso é que nós temos que priorizar e tem sido feito aqui na cidade de Campinas tentando através da construção dos corredores de ônibus do BRT. Eu acho que a gente, melhorando as condições do transporte público, ainda que a tarifa não seja aquela ideal, até o consumidor do transporte público, ele não vai reclamar da tarifa, mas desde que haja condições de que ele possa usufruir do transporte público de maneira eficaz. Eu acho que nós precisamos cada vez mais priorizar assim, o favorecimento do transporte público e o incentivo também do modal de transporte do cicloviário, né? Não só para atividades de recreação, de passeio, mas também para utilizar a bicicleta como meio de transporte, né? Para que criando bicicletários, para que se nós não temos hoje capacidade de fazer uma desapropriação para criar uma ciclovia pela cidade toda, mas que tenha bicicletários integrados com o sistema de transporte público, para que ele seja utilizado como modal de transporte e não só como utilizado como passeio. Apesar do avanço da tecnologia, o individualismo ainda prevalece, né? Porque muitas vezes as pessoas elas utilizam o carro para uma pessoa só, né? Então, num espaço físico que um ônibus comporta aí dezenas de pessoas, 3, 4 carros ocupam o mesmo espaço com 4 pessoas, 5 pessoas, que dentro do transporte coletivo tem dezenas de pessoas ocupando o mesmo espaço. Então, acho que nós devemos cada vez mais incentivar o uso do transporte público, mas também melhorando as condições para que, de fato, ele se torne uma opção viável para a população. Rodrigo da Farmadic, sei que você tem um compromisso agora, então quero já agradecer a disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e espaço aberto aí para as considerações finais. Gabriel, é sempre um prazer estar aqui participando do programa na TV Câmara. Eu gostaria de agradecer esse convite, cumprimentar meu colega parlamentar Igor Diego, Jamil, a Roberta, para a gente estar discutindo. Esse é um espaço importante, eu acho, para levar informação para a população. E fica aqui uma palavra, como o Jamil disse, a questão do respeito. Não só a gente fala de respeitar a legislação, mas respeitar a vida. Porque se a pessoa tiver o respeito não só pela vida do próximo, mas pela própria vida, se ela tiver esse respeito, ela vai respeitar a legislação de trânsito, vai estar sempre preocupado não só com ela, mas preocupado com o próximo também. Com certeza, agradeço então a participação do Rodrigo da Farmadic. Igor Diego, a gente está falando agora sobre tecnologia nesta era digital, né? Carro hoje em dia você aperta um botão, às vezes não precisa mais de chave e o carro faz... Só que a hora que você chega na rua tem 60 milhões de veículos e muitas vezes a gente vê congestionamento, a gente vê muitos acidentes. Quais alternativas que nós temos? É transporte público e ciclovia? Está resolvido ou tem mais ações? Olha, Gabriel, acho que a gente, para falar desse assunto, nós temos que ver aí, olhar para as grandes cidades, né, já desenvolvidas, né? Qual é o modelo que eles têm oferecido para a gente acabar copiando, seguindo, né, esses modelos. E aí a gente acaba vendo mesmo o transporte coletivo funcionando como deveria ser, né, com um preço acessível e com uma funcionalidade correta, tá? Então, acaba indo para essa linha mesmo,
e também a questão da mobilidade sustentável, que aí a gente acaba indo mesmo para ciclofaixas, ciclistas. Por exemplo, existe uma lei municipal muito boa aqui em Campinas, a 13.288, que contempla que as novas vias do município, ela venha contemplada com as ciclovias, com as ciclofaixas. Isso já é um grande avanço do município, inclusive é uma discussão, poxa, porque o BRT não aproveitou, né, para construir, uma das demandas, eu acho, né, vereador, que a gente mais recebe aqui dos cicloativistas, né? Pô, vereador, tem que cobrar isso, tem que nos ajudar nesse debate. É importante esse tipo de debate para entender, porque hoje o modelo de ciclovia que é feita principalmente nas periferias são ciclovias alimentadoras, né? Ela sai e deixa ali o ciclista nas estações de embarque, contempladas ali, como o Rodrigo falou, por bicicletários. Só que tem a questão cultural, a região periférica, dificilmente alguém vai deixar a bicicleta ali exposta, porque é muito comum furto de bicicletas até no supermercado, então isso é bem comum. Então nós temos grandes desafios para conseguir ir acertando essa situação, principalmente no que se diz respeito a Campo Grande, Ouro Verde, né, as periferias, os grandes centros urbanos, as regiões. Então acaba sendo nessa situação. Em contrapartida, nós temos aí a era Smart Cities, né? Que cidades inteligentes. Então, o que tem hoje em funcionamento para colaborar com um trânsito, né, mais funcional, como os próprios aplicativos. Eu acho que é preciso fazer uma parceria público-privada, aí tem a gestão da INDEC, da Secretaria de Transporte. Poxa, chamar os aplicativos, porque aqui fica muito congestionado, o Waze, por exemplo, porque aqui tem sempre um gargalo, e através dessa troca de experiência com a Uber, com o Waze, com outros, Google Maps e etc., a gente consiga ajustar, como a Roberta falou, um semáforo, ajustar, por exemplo, ou colocar um semáforo onde está tendo muito acidentes. Eu acho que essa parceria público-privada ela se faz necessária e é o que as grandes cidades estão fazendo aí, as cidades desenvolvidas. Eu acho que são esses desafios, são bastantes, né? Mas estamos aqui para colaborar também e trabalhar em cima dessa situação. Roberta, já passo para você então, de que maneira a tecnologia nos auxilia nos dias atuais, ônibus com GPS, por exemplo, para saber quanto tempo ele está demorando, melhorar a eficiência, as câmeras da Sincamp, como o vereador disse, os aplicativos, de que maneira a tecnologia nos auxilia nessa questão de mobilidade? Eu queria retomar a questão do conceito, né, da discussão sobre a cidade inteligente. Então, a nossa diretriz aqui de trabalho, né, em relação à mobilidade em Campinas é uma diretriz de prioridade, de priorização ao transporte coletivo, entendendo que quando o transporte coletivo ele vem como uma tecnologia integrada e que vem num sistema de transporte, né, qualificado, priorizando, né, os deslocamentos um grande número de pessoas, ele traz efetivamente esse conceito da cidade inteligente e da cidade que é capaz de favorecer, né, os deslocamentos, que são os deslocamentos ativos, a pé e por bicicleta, mas também os grandes deslocamentos usando um transporte coletivo de qualidade, de forma que a gente possa promover e estimular a migração de modal, né? A migração do transporte individual para o uso do transporte coletivo. A gente tem investido cada vez mais, o Campinas tem um plano cicloviário, né? E a gente tem trabalhado no sentido de expandir esse plano cicloviário, e agora em 2020 a gente tem um aumento em 32% na malha cicloviária da cidade, então a gente vai de 66 quilômetros para 88 quilômetros, né, com as vias, as ciclovias e ciclofaixas que já estão entregues e as que estão contratadas agora para esse ano de 2021.
Então, essa infraestrutura que a gente vai criando e que a gente vai construindo, né, de possibilidade de melhoria da circulação, elas vão qualificando a mobilidade urbana na cidade, vão possibilitando, né, essas integrações. A existência da legislação, como o vereador colocou, é fundamentalmente importante, porque as vias que nascem, né, elas já nascem com outro conceito, com uma outra característica, então isso também é muito importante. E aí eu queria aproveitar assim, para trazer a importância dessa discussão, numa discussão mesmo da questão da responsabilidade e do respeito, que vem construindo desde a primeira infância, passando pela adolescência e pela idade adulta, nesse sentido de que, retomando um pouquinho o que o Coronel Megide trouxe, que não é suficiente a gente só ter a legislação de trânsito, mas é necessário que a gente compreenda a legislação de trânsito, internalizando o significado do que aquela regra representa para a proteção, para a defesa da vida, para o cuidado com o outro, né? E a partir daí a gente tem uma mudança de comportamento que reflita na redução dos acidentes, né? Então a gente olha para essa questão, para essas questões como questões que estão totalmente integradas, né? O uso da tecnologia para melhorar a forma como a gente intervém no espaço, o uso da tecnologia para a gente se comunicar e trazer referências e alternativas de transporte mais saudável, mas também a responsabilidade e o respeito, né, no uso do espaço e no uso dessa tecnologia para transformar a mobilidade urbana e torná-la com mais qualidade. Jamil, quero ouvi-lo também, porque nós estamos em um caminho sem volta da era da tecnologia, era digital, dos veículos. De que forma as instituições elas podem se beneficiar da tecnologia e auxiliar na mobilidade? Eu estava assistindo um programa outro dia e fizeram um boné, principalmente para o caminhoneiro. Quando ele estiver cansado, ele abaixou a cabeça, ele vai vibrar, ele vai ajudar. De que forma as instituições elas podem ter este auxílio da tecnologia? Com certeza, Gabriel. A Roberta levantou uma série de aspectos muito importantes aí, e nossos vereadores também. E eu acho que não tem volta não, né? Isso é óbvio, é uma evolução que a gente vai ter para a tecnologia aplicada em todos os aspectos da sociedade, mas o trânsito e a mobilidade viária dentro da cidade vão se usufruir muito bem disso. Nós temos aí esses projetos de cidade inteligente, o Observatório participa de alguns ali em Minas Gerais, e é exatamente isso. A cidade incorporar uma série de melhorias de sistemas que já existem, de aplicativos, de meios, né, de informação, para ter um melhor conhecimento do fluxo viário, de como fazer essas intervenções nos horários de pico, ou então como é que a gente pode talvez melhorar a circulação dentro da cidade e acertar os projetos a partir dessa análise. Então eu acho que isso tem realmente uma grande aplicação e vai ter um resultado positivo. O Observatório Nacional de Segurança Viária, gostaria até de colocar, uma sociedade civil, né, de interesse público, sem fins lucrativos, mas a gente desenvolve uma série de projetos e ações com os parceiros, sejam públicos, sejam privados, né? E nós já temos essa visão de um sistema de base de dados estatísticos de trânsito e de acidentes no trânsito para provocar as análises de mobilidade urbana. E é isso que nós estamos aplicando em alguns projetos que estão se iniciando com alguns municípios. E temos também essa parte que, se me permite, porque a Roberta colocou bem os aspectos de tecnologia para a mobilidade, voltar à história, aquela ideia de que nós temos também tecnologia e inovações para a área da segurança viária. Uhum. E como eu citei, se você considerar que 47% dos mortos, 30% dos feridos de acidente de trânsito, né? Então quase 50%, fazendo um cálculo geral dos mortos
e feridos no acidente de trânsito é por colisão com um objeto fixo e uma colisão frontal, então a gente tem que tomar uma série de providências para que não ocorram mais esses postes fixos. Existe tecnologia para ele absorver o impacto, e existe uma série de barreiras diferenciadas dessa defensa normal que a gente conhece, ou a barreira de concreto. Elas continuam tendo a sua aplicabilidade, mas, como eu disse, pela análise da mobilidade, pela estatística de trânsito e o local, a gente pode colocar dispositivos mais modernos que vão absorver o impacto e reduzir a severidade do acidente com relação a feridos e mortos. E ao mesmo tempo, a parte da prevenção, né? A gente fazer uma série de dispositivos hoje que tem, alertando a sua velocidade, chamando a sua atenção, né, para fazer a prevenção. Se você me permite, só para incluir aqui uma ideia que você citou, o caminhoneiro. Sim. Este ano eu tive a oportunidade de visitar usinas de cana-de-açúcar, produtoras de álcool e etanol, aqui no estado de São Paulo, e é muito interessante que essa tecnologia já está implantada no transporte da colheita até a usina, porque é um transporte que roda 24 horas, diuturno, né? e um bitrem daqueles atrás do outro, e é exatamente isso. A cabine, né, é acompanhada por um centro de monitoramento. Na curva fechada, como citei, a velocidade é 60, ele é alertado para reduzir a 60. Se ele provocar alguns sintomas de sono, ele é alertado, é conversado com ele ou ele para. Então é mais ou menos isso que você falou. É a tecnologia e inovações sendo aplicadas na mobilidade e na proteção da vida. Com certeza. Sobre redução de velocidade agora, é um assunto que sempre traz polêmica, então eu já vou pedir para a Roberta explicar. Redução de velocidade de radar, Roberta, é uma medida impopular, mas que garante mais segurança? Porque sempre quando tem este assunto, a gente vê diversidade, né? Divergências acontecendo. Então, aqui em Campinas, a gente teve na Heitor Penteado, ali perto da Lagoa do Taquaral. Eu falei, mas vai ter que reduzir. Em São Paulo, então, na Marginal, foi uma discussão durante anos. Para quem está nos acompanhando, o que significa reduzir a velocidade em uma via? Traz mais segurança, melhora congestionamento? O principal fator, né, o motivo, né, de interferência e de redução de velocidade é a proteção à vida, né? A cada 5 quilômetros que você aumenta na velocidade de uma via, dobra-se a chance de uma lesão ou de uma lesão grave ou de um óbito, né, por acidente de trânsito. Então, a questão da velocidade, ela é uma questão que, apesar de polêmica, ela é uma medida protetiva para todos os cidadãos, né? Ela é fundamentalmente importante que a gente olhe, se nós olharmos para o nosso quadro aqui de Campinas, nos nossos fatores de risco, o primeiro fator de risco que aparece na nossa análise de óbitos aqui em Campinas está relacionado à velocidade. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, mais eu aumento o risco, né, a chance da fatalidade ou da sequela definitiva. E assim, a gente olha para essa questão da velocidade e a gente olha para a questão do óbito, né, e além de olhar para a questão do óbito, a gente precisa olhar para a questão da sequela que fica, né? Da quantidade de pessoas que ficam depois de um envolvimento numa colisão ou num atropelamento com uma lesão definitiva, né? Uma tetraplegia, uma paraplegia, um membro, né? Às vezes com a falta de um membro, né, do corpo.
Enfim, então a velocidade é definitivamente um fator de proteção. É preciso que a gente supere culturalmente essa discussão, né? Entendendo que quando a gente tem essas medidas estabelecidas, a gente tem uma medida de proteção às pessoas, de proteção e de proteção principalmente aos mais frágeis, né? A proteção ao pedestre, a proteção ao ciclista, né? A proteção a todos aqueles que estão numa condição mais fragilizada. Se você pega, por exemplo, a velocidade ainda somada à falta do uso do cinto de segurança, por exemplo, que foi um dos fatores observados aqui em Campinas, né? Nós vimos em todos os acidentes que nós tivemos óbito aqui em Campinas, com ocupantes de veículos, nós tivemos 10 óbitos aqui em Campinas. Desses 10 óbitos, 6 pessoas estavam sem uso do cinto de segurança. Né? Então, quando você associa ainda a velocidade à falta do equipamento de segurança, então você tem ainda um fator de risco aumentado. Então, é importante que a gente olhe para essas questões, construa, né, sempre, permanentemente, essa percepção do risco, pelo entendimento da proteção, a sua própria vida, né, a vida de quem está circulando e a vida do outro, que tá com quem a gente está compartilhando a vida. Então, precisamos superar, né, essa discussão e entender culturalmente que interferir na velocidade significa proteger a vida, proteger as pessoas. O vereador Igor Diego entende que esta é uma questão cultural. A pessoa compra o carro, ele anda, mas ele fala, poxa, mas tem um radar, eu não consigo andar. Você acha que essa é uma questão que também passa por educação, para a população entender o que significa a redução? Como é que você entende? Porque sempre tem divergência. Mudou uma via de 70 para 50, de 80 para 70, enfim, vai ter discussão. Gabriel, eu acho que com base em estudos, né? Com base em estudos, sempre estudo, o poder executivo aqui da cidade, ele tem sim esse direito e deve se fazer. Lógico que a gente também recebe uma enxurrada de reclamações quando isso acontece. O grande problema, Gabriel, que eu vejo nisso, é que não dá para a gente ter por exemplo, a famosa indústria da multa, que popularmente todo mundo fala, ou então aquelas pegadinhas na via. Quando a mudança da via acontece com um intuito pedagógico, comunicativo, é bacana para atingir essas metas que nós estamos conversando hoje aqui. Mas, às vezes, a via vem a 70, aí muda para 40, a mesma via. Então, ela precisa ser bem sinalizada, precisa estar esse aviso bem claro, para a gente não cair naquelas pegadinhas, porque senão a gente aqui recebe muito. Então, muito dos nossos requerimentos, nossas indicações é mais referente a isso. Tá? Por exemplo, a John Boyd Dunlop, de março, ela reduziu também, devido às obras do BRT depois para cá, ela reduziu para 50, era 60. De março do ano passado até maio agora, ela teve um pouco mais de 181 mil multas, numa faixa aí quase de um ano, né? Vamos colocar, depois que reduziu. Foi até uma resposta de requerimento que eu recebi esse número, porque eu recebi muitas reclamações, mas as reclamações não estão na questão que reduziu. Se teve 181 mil multas, é porque 181 mil pessoas passou acima de 50, e era 50. Tá? A grande reclamação é que no ano de 2020 teve uma lei federal aí que proibiu, né, que não poderia mais mandar notificação nem a multa, e começou a chegar agora, 2021. Então, eles não foram comunicados, olha, você levou uma multa ali. Então, teve gente que recebeu 132 mil multas, abaixo de 60, acima de 50, que eu recebi essas notificações, né? Tá. Então, o princípio pedagógico, nesse caso, ele não foi bem explícito. Eles acharam ainda que era 60, tá? Então, essas questões que eu acho que também dá muito trabalho, a gente tem que sentar, fazer bastante diálogo, investir mais na divulgação, para que coisas dessa sintonia, desse tipo, não chegue de uma maneira difícil também para o legislativo e até mesmo para o executivo.
Jamil, como é que você entende? Uma questão cultural, o brasileiro ele gosta de ir até o limite das vias, gosta de andar acima de 80, de 90, e quando tem redução ele não entende. Esta comunicação ela é falha dos órgãos com a população. Como é que você entende isso? Olha, a gente podia começar dizendo que tem usuário para tudo, né? Então, seja o pedestre, o ciclista, o motociclista, o nosso condutor, o motorista, cada um tem um tipo um pouco dessa interpretação que você colocou. Tranquilo. Mas eu diria o seguinte, o vereador Ivo Diego foi bem claro e acho que foi feliz nas colocações de a gente poder equilibrar as coisas. Então, o radar existe, né? O agente de trânsito existe para checar a regra, em função daqueles 3 Es, né? Educação, engenharia e o esforço legal. Então, uma parte de fiscalização, de enforcement, para que também o mau condutor seja não só checado, alertado e até multado. Isso a gente vai equilibrar o sistema de trânsito como um todo, né? O ambiente de trânsito. Mas eu diria que falta um pouco, se me permite, até uma posição pessoal de ter participado de estudos aí sobre os radares e sobre essa parte de velocidade nas nossas vias, sejam rodovias, vias urbanas. Eu acredito que, com certeza, os nossos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito podem melhorar a forma de planejar e atuar na via urbana. Então, essa mudança brusca de velocidade de 50 para 40, de 60 para 50, realmente, se a gente for olhar o CTB, diz que não deve ocorrer. E se ocorre por causa do local, então que fosse muito bem sinalizado. E não apenas com uma placa de 50 km por hora, é minha opinião, e um radar logo a seguir, normalmente escondido até pela vegetação que cresce, e aí a gente ser multado como usuário. Aí pergunto o seguinte, não é essa a finalidade do radar? Ele foi para que houvesse um alerta de redução de velocidade. Porque se eu não reduzir, provocar um acidente, atropelar alguém, ou me ferir, ou morrer, não surtiu efeito esse alerta do radar. Né? Se ele está escondido, se ele está mal sinalizado, ou se não há um chamamento para a redução de velocidade. Então eu vejo que vários pontos isso pode ocorrer. E se me permite colocar, porque o vereador disse que está sempre acompanhando também, acho isso muito importante, como morador de Campinas. Há 3 anos eu discuto isso sou de uma comissão aqui do bairro que discute isso com a prefeitura, entrega requerimentos e não temos resposta. Eu estou num bairro novo, de um planejamento que está sendo implantado, mal implantado porque nós não mudamos, não modernizamos os conceitos de planejamento viário. Então, tudo isso que nós estamos conversando, né? Aqui não tem, por exemplo, a ciclovia, horas bolas. Já existia essa ideia da ciclovia, não precisava esperar 20 anos para colocar, já devia ter sido colocado. A parte que está em ampliação, e o bairro é de expansão, ótimo, excelente local, não tem isso. Né? A sinalização continua errada, as interseções estão desatualizadas. Então a gente aceita isso, por que razão? Também há que modernizar a parte da engenharia viária, do planejamento, das regras da cidade e de quem aprova, no âmbito da prefeitura como um todo. Obrigado. Para a gente poder encerrar esse assunto, Roberta, esta modernização, essa comunicação é algo que pode ser melhorado com a população, com outras instituições? Bom, acho que é importante colocar que, em relação à questão dos radares, os radares estão sinalizados. A gente tem feito, inclusive, a inclusão de algumas placas, reforçando em muitas vias que há uma variação de velocidade com a presença de radares. A gente tem feito esse trabalho. São questões que já chegaram até a INDEC como questionamentos, como objeto de conversas, inclusive com a participação da Câmara de Vereadores, né? Então, essa atividade de ampliar para além do que já existia
a sinalização de que existe o radar e de que há variação de velocidade é uma atividade que vem sendo feita. Talvez tenha algumas informações aqui em relação mais específicas a questões técnicas que eu não consiga responder por conta da minha área ser a área da educação, mas eu tenho certeza que outros profissionais da INDEC poderiam também participar desse debate, dessa discussão, até para aprofundar, né, esse tema que é bastante profundo. Então, eu acho que essa questão é uma questão importante, né? Dizer que há uma preocupação e um cuidado que nós estamos tendo em olhar para essas demandas, porque elas já tinham, não é a primeira vez que a gente faz essa conversa, né? É uma demanda que já havia chego aqui para nós nós estamos trabalhando nesse sentido. No exemplo, por exemplo, no exemplo da John Boy, né, que foi o primeiro objeto aí de discussão em relação à velocidade, de fato houve uma redução da velocidade para 40 km por hora na ocasião das obras, porque as obras realmente elas trazem mais perigo, né, elas trazem uma necessidade de alerta, e a redução da velocidade é realmente uma medida protetiva, e quando ela voltou, quando as obras foram encerradas, ela voltou para 50 km por hora, né? E houve um trabalho de divulgação. Cada vez que essas ações foram realizadas, né, houve um trabalho aqui realizado pela assessoria de imprensa, aqui pela INDEC, orientando em relação a essas mudanças de velocidade. Estar a 50 km por hora na John Boy, aliás, eu estive lá hoje de manhã, passei 3 horas e meia na John Boy hoje, inclusive atravessando várias vias para entender qual é a sensação de proteção que o pedestre tem, quais são os tempos semafóricos, se eles são adequados. Então eu digo aos senhores que 50 km por hora na John Boy é uma velocidade razoável para que a gente mantenha a proteção aos mais frágeis ali, né? Então, isso é importante de ser colocado. Só queria fazer essa complementação. Assim, esse é um olhar que nós estamos tentando ter. Eu estou citando a John Boy como exemplo, porque é o nosso trabalho agora de foco de estudo de redução de acidentalidade dentro dos projetos estratégicos que eu havia comentado anteriormente. Mas essa é a diretriz de trabalho que a gente tem. Então, quando a gente tem uma situação em que a nossa acidentalidade aqui em Campinas, ela é toda georreferenciada, então a gente consegue enxergar muito claramente onde os acidentes estão acontecendo, tanto os acidentes com óbito quanto os acidentes com vítima, né? Então, o olhar do nosso trabalho, o foco do nosso trabalho é olhar para esse território nesse sentido, né? Então, acho que é importante fazer essa complementação em relação à questão da velocidade. Com certeza. Outro assunto polêmico que eu queria trazer para cá, essa notícia é deste ano, viu, de 2021. O secretário estadual de Transportes Metropolitano, Alexandre Baldi, informou que o leilão da concessão do trem Intercidades tem previsão para acontecer no início de 2022. O trem vai ligar São Paulo a Campinas e também a cidade de Americana. Igor Diego, como é que enxerga mais essa oportunidade, dentre tantas que nós já ouvimos, desta ligação por ferrovia entre São Paulo e Campinas? Isso vai diminuir fluxo nas rodovias? Sem dúvida, né, Gabriel? Vai diminuir, a ideia é essa. Os benefícios aí de um transporte sobre trilhos, ele já está bastante discutido, ele já está amplamente comprovado. Foi por isso que eu propus também aqui na casa, né, neste ano, a criação de uma comissão de estudos, para que a gente possa acompanhar, de fato, como que o Poder Executivo, como que a INDEC, eles vão contribuir para que isso aconteça. E se é necessário a criação de novas leis ou alteração também de leis, porque nós sabemos que é um sistema bem complexo e às vezes barra por muita burocracia. A comissão, ela tem por finalidade acompanhar toda essa complexidade, tá? E ver como, de melhor maneira, nós possamos colaborar aqui no Legislativo para que, enfim, saia do papel, que é uma demanda muito discutida, muito debatida, então a comissão tem essa finalidade.
Jamil, quero ouvi-lo também, porque desde o século passado eu escuto um trem ligando a cidade de São Paulo a Campinas, e aí vem discussão em relação a desmatamento, ao meio ambiente, que não tem como ser feito. Como é que você entende mobilidade urbana e este respeito ao meio ambiente e o reflexo que isso traz para as rodovias e incentiva as ferrovias? Olha, isso aí é altamente positivo, né? Você citou aí o século passado, mas a gente que é do século passado, no meu caso aqui, lembro da minha mãe ir para uma escola rural no interior de São Paulo, né? Sou oriundo ali, sou natural de Botucatu. Ela ia trabalhar de trem. Ela ia até a escola rural de trem e voltava com trem de passageiros. E assim por diante, né? Tive a oportunidade de fazer viagem de passageiro de Brasília a Campinas, né? Também em trens de passageiros. E aí nós fomos perdendo um pouco a capacidade do transporte de passageiros por trem, né? Interurbano e interestadual, e hoje ficamos muito no transporte rodoviário. Então essa retomada do trem intermunicipal Campinas-São Paulo é uma alta prioridade. Eu citei quando estava lá no Ministério da Infraestrutura, tive a oportunidade de trabalhar com o secretário Baldi e a gente retomar isso aí. Praticamente está tudo alinhavado, né, de como pode ser feito isso aí. Não há grandes dificuldades no aspecto de faixa de domínio, né? Há uma linha específica que vai ser adotada pelo TIC e requer, sim, uma modernização da linha, uma implantação e a melhoria da parte do material rodante e trens. Mas ele é viável, né? Eu diria que seria importante, porque esse estudo é exatamente do trem, né? da linha de transporte de passageiros ferroviários, seria importante, estamos numa época boa da cidade avançar, de como se planejar para ter esse volume de passageiros a mais, indo lá para aquela área da nossa estação ferroviária, estação rodoviária, né, que é naquela mesma região, e como esse fluxo urbano até lá. E há tempo, né, de começar a aprimorar os estudos que já existem e ter uma boa mobilidade e facilidade de chegada até a futura estação ferroviária do TIC, aqui em Campinas. Mas será importantíssimo. Eu acho que tem dois movimentos grandes, a partir do governo estadual e do governo federal, de melhorar as nossas rodovias no prazo de 5 a 10 anos, prazo médio, longo mesmo, de ampliar o transporte de cargas em rodovias. Isso já está acontecendo aqui em São Paulo, né? Com a renovação da concessão da Rumo, isso vai acontecer, né? Ela vai dobrar a capacidade de transporte de cargas num prazo de 5 anos, e isso vai puxar, né, uma parte do transporte rodoviário de média distância para a ferrovia, e o transporte de passageiros, que talvez o grande modelo piloto é esse, Campinas-São Paulo, né, com uma demanda grande, diária, e que requer, então, um planejamento agora da cidade. Quer dizer, a cidade tem uma parte para fazer aí, mas a ideia é altamente necessária. Obrigado. Para a gente poder encerrar, Roberta, como é que a INDEC está enxergando esta possível construção de um trem interligando São Paulo, Campinas, e se isso pode desafogar de alguma maneira as rodovias? Esse é um desejo, né, regional antigo, então a INDEC enxerga muito bem, é uma pauta que está sendo tocada aqui pelo nosso presidente, o Ayrton Camargo e Silva, e pelo nosso secretário Vinícius. Eles têm acompanhado de perto, tem um grupo de profissionais aqui acompanhado de perto, né, e assim, tem um grupo de profissionais acompanhando esse projeto, e certamente é fundamental para o desenvolvimento da região, né, para a economia, enfim, né, traz benefícios aqui para a região metropolitana que são essenciais, que são fundamentais. Então, nós estamos aqui acompanhando, né, todos os projetos e acreditando que vai sair, que dessa vez, né, ele vai acontecer.
Infelizmente, o nosso tempo está esgotado aqui do Questão de Ordem, então começo com você, Roberta Mantovani, gerente de Educação para a Mobilidade da INDEC. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou para a gente, do estudo que é realizado, deste trabalho de educação com escola, até as universidades, a tecnologia que está inserida na INDEC. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Eu agradeço muito a oportunidade em nome da INDEC, em nome do presidente Ayrton, do secretário Vinícius. Espero que possamos estar em outros momentos conversando aí com vocês. A mobilidade urbana nos traz muitos assuntos, né? É um tema transversal a muitos assuntos. Então, esperamos aí poder sempre contribuir, participar. E convido todos a conhecer os projetos. Nós lançamos vários projetos de educação para a mobilidade agora, integrando as nossas ações do Maio Amarelo, projetos que são permanentes, com idosos, pessoas com deficiência, escolas. Então fica aí o nosso convite para que todos participem, acompanhem, né, os nossos projetos e nos ajudem a mobilizar cada vez mais pessoas por um trânsito seguro, né, pela cultura de paz no trânsito. Muito obrigada. Megide, prazer estar com o senhor, a todos vocês, obrigada ao vereador, obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Nós aqui agradecemos. Jamil Megide, diretor de Planejamento Estratégico do Observatório Nacional de Segurança Viária, agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, o trabalho do Observatório importantíssimo também. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e aberto aí as considerações finais. Obrigado, Gabriel. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade do Observatório estar participando desse tema importante, né? Trânsito, mobilidade, segurança. Acho importante numa oportunidade, né, a gente ir discutindo outros assuntos similares para poder transmitir todas essas informações que estão disponíveis. Um prazer ter acompanhado as colocações, as informações e conhecimentos dados aí pelos nossos vereadores, o Rodrigo e o Igor, e também lá por parte da INDEC e a Roberta. Eu diria que nós temos diversos projetos que estão no site do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Dá para encontrar facilmente na internet, e estamos abertos aí a gente debater, analisar, criar parcerias naquilo que a gente acredita, né? Na causa de que é possível termos um trânsito mais seguro, humano e sustentável, e juntos transformar esse ambiente de trânsito no nosso país. Com certeza, né, isso hoje feito aqui pelo Questão de Ordem é mais uma etapa, mais um passo nessa direção, né? E finalizo com o nosso lema do Maio Amarelo, sendo hoje o 31 de maio, no caso, né, o final do mês de maio, de respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Isso vai sim fazer diferença no nosso dia a dia. Muito obrigado. Com certeza, nós aqui agradecemos a sua presença, Jamil. Vereador Igor Diego, presidente da Comissão Especial de Estudos aí da Proferrovias, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, também todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre este e outros assuntos. Gabriel, eu que agradeço, viu? Em seu nome, agradecer a todos os profissionais que contribuíram aqui com essa programação, sempre atenciosos, gentis, nos ajuda bastante, nos dá um suporte para que possamos desenvolver da melhor maneira possível aqui. Roberta, uma honra, tá, poder te conhecer, foi um prazer enorme, não o conhecia, não sabia que era você que estava à frente desse trabalho grandioso que e bem importante para o nosso município, em nome do Ayrton, do Vinícius, que estão, né, o Ayrton aí veio, eu conversei com ele sobre trilhos, é um especialista, o Vinícius tem essa função de secretário, mas é um cara do bem, é do povo, foi comigo várias vezes lá no Campo Grande, já está nos ajudando com as demandas, as questões políticas, é um amigão nosso, tá? Muito obrigado. E também ao Megide, olha, que honra também, viu, conhecê-lo. Eu desconhecia observatórios, assim, só por nome, né? Eu gostaria de um dia
tá? Quando melhorar essa situação, poder aí conversar com o senhor, convidá-los, os dois, para também outras lives, trazer mais perto da população. Espero ter contribuído com o programa. Eu trouxe aqui os anseios, um pouco dos anseios populares, né? Que eu acho que é a nossa função, representar. Na função que eu ocupo, eu tenho grandes desafios. E sem vocês aqui eu não vou conseguir cumprir esses desafios, então eu peço ajuda. Muito obrigado, aprendi muito com vocês hoje, com todos vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos e agradeço também a sua companhia, a sua audiência, você que acompanhou o Questão de Ordem. Lembrando, perdeu algum trecho do nosso programa? youtube.com/TV Câmara Campinas, você assiste na íntegra este Questão de Ordem e também outros programas. Respeito, responsabilidade no trânsito, isso vale para o pedestre, motociclista, você que dirige o seu veículo. Então a gente precisa diminuir os acidentes na nossa cidade e, claro, em todo o país. Questão de Ordem fica por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.